Sabe aquele verbo que parece que tem vida própria e que sempre te deixa na dúvida na hora de escrever uma redação ou fazer uma prova? Pois é, hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da nossa língua, a concordância do verbo haver. Vamos transformar esse emaranhado de exceções em uma lógica visual super clara e, o mais importante, impossível de esquecer. Preparado para o grande duelo gramatical? Então, vamos nessa. O nosso roteiro para essa análise visual vai seguir 4 passos bem diretos. Primeiro, o lobo solitário, haver. Depois, haver contra existir. Em seguida, vamos ver o efeito da contaminação. E para fechar, cuidado com as pegadinhas. Começando pela nossa primeira parte, o lobo solitário, haver. Vamos entender de uma vez por todas o que faz dele tão impessoal. Olha só, na língua portuguesa, a regra geral e básica é que o verbo sempre concorda com seu sujeito, né? Só que o verbo haver tem um espírito bem rebelde. Em algumas situações, ele simplesmente se recusa a ter um sujeito. As nossas fontes definem 3 condições clássicas onde ele vira esse verdadeiro lobo solitário. Isso acontece quando ele tem o sentido de existir, quando é sinônimo de ocorrer ou quando a gente usa para marcar tempo que já passou, o famoso tempo transcorrido. Nesses 3 cenários, ele perde totalmente a capacidade de se flexionar. E o que isso significa na prática para a gente? Bem, como não tem absolutamente nenhum sujeito ali para ele concordar, o verbo simplesmente tranca a porta e fica numa forma única, a terceira pessoa do singular. Ele não está nem aí se o que vem depois está no plural, se é uma multidão gigantesca ou 2 dúzias de coisas. Ele fica lá, inabalável, no singular. E isso nos leva direto para a parte 2, haver contra existir. É aqui que a gente vê um verdadeiro choque de titãs na gramática. Para você visualizar bem, pensa numa frase simples. Quando a gente diz há dúvidas, o verbo fica no singular, mesmo com a palavra dúvidas estando ali no plural, justamente por ele ser impessoal. Mas olha o que acontece quando a gente usa o sinônimo dele. Existem dúvidas. O verbo existir é super sociável, ele é pessoal. Ele olha para a palavra dúvidas, reconhece que é sujeito no plural e se flexiona todo feliz para acompanhar. Essa mesma lógica ilustra brilhantemente o que acontece quando usamos o sentido de acontecer. Pensa no passado. A construção houve acidentes simplesmente ignora a palavra no plural e continua firme no singular. Mas tenta usar o verbo ocorrer, que é um verbo pessoal. A história muda na hora. A concordância entra em ação e exige o plural perfeito. Ocorreram acidentes. Agora, o que rola por trás dos panos é literalmente um truque de mágica da nossa sintaxe. O material explica isso de um jeito fantástico. Quando você usa o verbo haver, palavras como dúvidas ou acidentes estão ali só como um objeto direto. O verbo impessoal só tem objeto, não tem sujeito. Mas no milissegundo em que você troca pelo verbo existir ou ocorrer, aquele mero objeto direto ganha uma super promoção e vira o sujeito gramatical da frase. E é exatamente por isso que a concordância muda tão drasticamente de uma hora para outra. Indo agora para a nossa parte 3, o efeito da contaminação. E essa é a parte mais fascinante, na minha opinião. Para a gente entender esse efeito, vamos fazer uma pausa rápida para lembrar o que é uma locução verbal. Uma locução é quando a gente junta um verbo auxiliar e um verbo principal, e os dois trabalham juntos como uma equipe para expressar uma única ação. Tipo quando a gente diz vai chover ou deve estudar. A regra normal do jogo é que só o verbo auxiliar vai mudar e se flexionar. O principal fica quieto. Mas aí é que está o pulo do gato. A impessoalidade do haver é incrivelmente contagiosa. Quando ele é o verbo principal dessa dupla, ele passa essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Na frase devem haver soluções, o verbo auxiliar deve acaba contaminado e fica travado no singular também. Agora, se você colocar o verbo existir, que é pessoal, aí a liberdade volta. O auxiliar fica livre para concordar no plural, ficando devem existir soluções. E detalhe, viu? Essa regra de contágio não é uma exclusividade do haver. Ela vale para outros verbos impessoais também. Pega o verbo fazer indicando o tempo, por exemplo. Em pode fazer 10 anos, o verbo impessoal contamina o auxiliar pode e trava a frase inteira no singular. Agora compara com o verbo passar, que não é impessoal. O tempo, no caso, é o sujeito dele. Por isso, a locução inteira vai para o plural sem o menor problema. Devem passar 10 anos. E assim chegamos na nossa quarta e última parte. Cuidado com as pegadinhas. Atenção redobrada agora, porque isso aqui salva vidas em dias de prova. Saber a teoria é maravilhoso, mas identificar a maldade de quem cria as questões é o que realmente te coloca na frente.
Os examinadores amam testar exatamente esses limites que a gente acabou de ver. A primeira grande armadilha nasce de um hábito fortíssimo da nossa fala. No dia a dia, a gente fala o tempo todo, tem pessoas aqui, tem um problema, sempre trocando haver pelo ter. Mas olha lá, usar o verbo ter com o sentido de existir é marca exclusiva da linguagem informal. Numa redação ou numa prova formal, isso é erro grave, tá? O correto, o padrão culto, é sempre usar há pessoas aqui ou existem pessoas aqui. O mesmo princípio se aplica no passado, só que aí o erro grita ainda mais. Escrever tiveram vários acidentes é um desastre duplo num texto formal. Primeiro, porque você usou o ter no lugar de haver. Segundo, porque você ainda tentou jogar ele para o plural. A forma perfeita, alinhada com a norma culta, resgata aquele nosso lobo solitário no singular. Houve vários acidentes. Cortar o verbo ter nessas situações é uma regra de ouro para quem quer escrever bem. Para a gente amarrar tudo isso, bora encarar um desafio real que pegou muita gente. Essa é uma questão direto da banca Sebrasp. O texto original falava há diferentes abordagens. E a pergunta deles era super direta. A gente pode substituir esse há por podem haver e manter a correção gramatical da frase? Lembra do efeito de contaminação que a gente acabou de discutir? Será que esse plural podem consegue sobreviver do lado do haver? E o ponto crucial é exatamente este. Errado, absolutamente errado. Essa pegadinha não pega mais a gente. O verbo haver, sendo impessoal no sentido de existir, contamina sem dó a locução verbal inteira. Ele simplesmente bloqueia o plural do verbo auxiliar. Então, a única forma correta seria pode haver, mantendo toda a estrutura lá bem trancada no singular. E com a queda dessa armadilha clássica, a gente encerra nossa exploração pelas regras do verbo haver. A gente viu por que ele atua sozinho, como ele se comporta quando dá de cara com o existir e como ele espalha sua impessoalidade contaminando quem tá perto. Entender essa lógica por trás da regra transforma o que era decoreba chata em um conhecimento de verdade. Então fica a pergunta para você pensar. Na próxima vez que esse lobo solitário aparecer num texto, ele vai ser uma armadilha ou você já tem o escudo perfeito? Valeu por acompanhar mais essa análise visual e até a próxima.